Bom dia, queridos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje, como todos os dias na presença de Deus, são maravilhosos, são deliciosos. Poder todo dia que você quiser, grave esta palavra que você quiser, e só se você quiser, pois o Evangelho é para quem tem boa vontade. Você tem que ter boa vontade, porque é daí que parte o interesse que Deus espera de cada pessoa que escuta a palavra. É a boa vontade que muda a história. Se você não tem boa vontade para pensar como Deus, não vai mudar nada. Você vai estar cheio de entendimento, cheio de ciência, mas você vai agir aqui na terra. Você não vai interagir com Deus na terra. Não. Porque você não tem aquela boa vontade. Então o Evangelho parte do princípio de quem está falando está cheio de boa vontade para que Deus possa usar ele dentro desse quesito chamado boa vontade. Porque quando eu tenho uma boa vontade, a Bíblia chama de boa terra. Você sabe, uma boa terra ela produz, né, fruto a 100 por 1. Tem terra de 30 e de 60. Mas a terra que tem boa vontade, ela tem profundidade. Mas vamos voltar para a palavra. Eu quero convidar você que assiste o canal Damásio Bispo Vasconcelos, tanto quanto o canal Jesus Cristo Ministério Ação de Graça, nos acompanhar nessa leitura de esclarecimento, aquilo que é a vontade de Deus Pai, Deus Filho, para o seu povo santo, um povo bendito de Deus, um povo que a única preocupação é aprender de Jesus a vida que por trás do entendimento apresenta nas Escritas. Louvado seja Deus. Então nos acompanha aqui no livro de João, no capítulo 1. João, capítulo 1, diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Louvado seja Deus, graças a Deus, glória a Deus. No princípio, ele era a palavra, estava com Deus e era Deus. Você vai perguntar, mas por que então, se ele iniciou todas as coisas, já que ele estava no princípio, e hoje acontece tantas coisas erradas? Como você leu aqui comigo, no princípio ele era a palavra, irmão. Entendeu? No princípio ele era aquele que é a palavra e ele estava com Deus e era Deus. Vamos voltar atrás um pouco. Aliás, no princípio mesmo, né, irmão? No princípio de Gênesis lá. Gênesis 3, capítulo 17. Você que é leitor da Bíblia, você que conhece o Evangelho, você sabe que não tem mal sem causa. Então, no princípio, disse Deus para Adão: olha, de toda árvore boa, guarde a palavra boa, comerás. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, não come. Então, Eva se afastou um pouco de Adão, porque estava se sentindo talvez capaz de andar só, né? Tem pessoas que gostam de pagar preço. E ela foi andar um pouco. E se deparou numa árvore que tinha lá uma serpente que enganou ela. E ela trouxe esse engano para Adão e Adão desobedeceu a Deus. Trazendo o que está em Gênesis 3,17, disse Deus a Adão: por conta de que você deu ouvido à tua mulher e comeste da árvore que eu disse para não comer, maldita é a terra por sua causa.
Percebe que no princípio aqui, em João, disse, aquele que... No princípio era aquele que é a palavra. Deus tinha dado a palavra para Adão. Deus tinha falado para Adão. Deus tinha ensinado para Adão, não ensinou para Eva. Por mais que os dois estivessem juntos, Deus falou para Adão. Deus usa sempre o cabeça. Deus não usa corpo quando tem um cabeça, porque gera confusão. Se no lugar, na falta de um cabeça, Deus usa o corpo. E glória a Deus por isso, porque os cabeças têm realmente andado meio perturbado. Então Deus usa o corpo. Mas, ordem de essência, irmão, é o reino de Deus. Então Deus deu a ordem para Adão. E Adão desobedeceu. E por conta da desobediência de Adão, já que era o princípio, toda a terra se tornou maldita. Então nós vemos uma linhagem de maldição. Segundo a palavra de Deus, todos que descenderam de Adão estão debaixo de uma maldição. E aí é que entra a misericórdia de Deus. É aí que entra a misericórdia, a compaixão de Deus. Quando ele fala no princípio, era aquele que é a palavra. Essa mesma palavra que hoje eu estou lendo aqui, que você lê na igreja do Senhor, que o seu apóstolo, o bispo prega para você. Era no princípio. Ele estava com Deus e era Deus. Observe que não há perdão para quem falha. Não há, querido. Por isso que Deus deu a ordem para Adão, faz o que é bom, como o que é bom. Presta atenção, como o que é bom, obedece. O que é bom é obedecer a Deus. O que é bom é ouvir a voz da verdade. O que é bom é obedecer a Deus. Não tentar enfeitar a palavra. Não tente acrescentar nada na palavra, muito menos tirar. Lembra que está em Apocalipse 22, se não me falha a memória, o capítulo 13. Em diante. Deus, se você tirar alguma coisa da palavra, Deus tira a tua parte da árvore da vida. Se você acrescentar alguma coisa na palavra, Deus acrescenta a maldição na tua vida. Então nós não podemos, querido, deixar de falar a verdade para agradar pessoas, para obter do lado da gente aquele que nos favorece, está amarrado em nome de Jesus. Não queremos ninguém para nos favorecer, porque não somos dignos de coisa alguma. Estamos aqui para glorificar o nome daquele que no princípio era a palavra. E a palavra era Deus. Estava com Deus. Vendo o princípio essa maldição. Então se você serve a Deus, achando que pode inventar moda, inventar conversa mole, encheção de linguiça, para obter lucro, cuidado, você está adquirindo para você a maldição. Que vai vir na sua vida, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Mas Deus aqui está dizendo que... Por que eu trouxe essa mensagem aqui, irmão? Para abrir o meu olho, o teu, de que a grande misericórdia de Deus está revelada aqui nesse versículo. Quando Deus traz uma resposta para os que questionam, para os pagãos da vida, para os que não conhecem a Deus. Deus traz essa revelação aqui, irmão, dizendo, olha, no princípio era a palavra. A palavra era eu mesmo. Eu estava com Deus. E era Deus. Quando eu falei isso para Adão no princípio, não está nessa ordem. Mas quando eu falei isso para Adão, era para ele obedecer. Eu estava iniciando uma obra. Ele não obedeceu, eu amaldiçoei. Eu não quero obra feita por quem desobedece. Se torna maldito. Por isso você vê muitos irmãos perdendo as coisas. Porque desobedeceu a Deus. E é claro, já recebe essa maldição, que é bíblica. Não é que Deus amaldiçoou ninguém. Deus não amaldiçoou ninguém. Deus só amaldiçoou a terra. E por acaso Adão estava nela. E ele era o culpado. Então a gente, irmão, recebe a revelação do Espírito Santo nesse versículo. Olha o amor de Deus nessa revelação. Eu era a palavra que dei para Adão. E eu estava com Deus e eu era o próprio Deus que falei com Adão. Eu ia visitá-lo.
Até que ele desobedeceu, foi obrigado a fazer isso. Não está nessa ordem. Mas Deus está falando para nós a revelação do Espírito Santo no nosso coração. A grande misericórdia de Deus em trazer uma resposta da desobediência que causou a desobediência de Adão. E não tenha dúvida, você que serve a Deus, a tua desobediência causa um estrago monstruoso na terra. A tua desobediência aos princípios, você começou a obra com Deus, daí no meio do caminho você se acha o cara e começa a desobedecer a Deus, vai criar um estrago imenso. Aprenda com Jesus, que é manso, humilde. Deixa o simples de Deus entrar no teu coração. Deixa a simplicidade do Senhor Jesus Cristo habitar no teu coração. Deixa o Santíssimo Espírito Santo acoplar a tua mente à vontade de Deus. E verás que é possível viver os céus ainda aqui na terra. É possível, irmão, se você crer. É possível atrair o interesse de Deus para a tua vida, se você ainda crê nisto. Se você conseguir enxergar a revelação do Espírito Santo na palavra, dando uma resposta para o pecado de Adão. Deus teve que amaldiçoar aquela obra que estava no início só porque Adão desobedeceu. Não é diferente com a gente, queridos. Não é. Cada dia que você inicia uma obra com Deus, você tem que ir na direção dele, queridos. Se você tirar Deus da direção, vai se tornar maldita. É questão de tempo, você vai descobrir sozinho. Tirou do dinheiro. Ele vai vir, mas não coloca nisso. Deixa Deus no comando. É lindo obedecer a Jesus. É lindo, querido. É prazeroso. É glorioso. É maravilhoso você saber que o céu está à tua disposição. Ou não é? Diga para mim. É ou não é saber que Deus fala contigo e diz para você, olha, a hora que você quiser, pode ir lá. Tá de portas abertas para te receber. Se você quiser, eu te visitar todo dia aqui. Claro que nós não somos dignos de ter Jesus conosco. Não somos. Não somos. Adão tinha. Todo dia Deus visitava Adão. Olha que coisa linda. Olha, ele estava crendo em Deus, estava esperando. Até o dia que desobedeceu. Então Deus fez uma obra ali para encobrir a vergonha, mas não pôde continuar com aquela obra. Começou com uma obra do plano B. Diga-se de passagem, alcançamos a graça de Deus através do Senhor Jesus, e ele vem nos dar essa interpretação. Eu era o mesmo que estava com Adão e falei para ele. E sou o mesmo que falo para você agora. Não desobedece, não. Eu fico com você. E vai ser muito bom. Vamos andar nesse mundo e vamos comer das melhores coisas. E vamos nos divertir, nos alegrar. E você vai falar de mim, como diz a minha netinha pequenininha, de boa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem na paz, meus amados. Saiba, o infinito amor de Deus está em você compreender a palavra e guardar no seu coração e obedecer. Então verás que a bondade de Deus chega na tua vida. E aí já não tem mais lágrima. Amém, Jesus? Louvado seja Deus.